Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gabriela Zimmermann e esse é o Impacto Positivo Entrevista. No episódio de hoje, que é o primeiro dessa segunda temporada, eu converso com a Nilda Mara Torres, que é coordenadora de pesquisa da Iniciativa PIPA. A Iniciativa PIPA é uma organização da sociedade civil que tem o objetivo de democratizar o investimento privado no Brasil. Nós falamos sobre o Guia das Periferias, que a Iniciativa PIPA vai lançar em maio. Vem com a gente? Seja muito bem-vinda ao Impacto Positivo Entrevista, Nilda Mara. A gente fica muito feliz de poder ser um espaço de discussão para esse olhar mais periférico, né, que é tão necessário quando o assunto é doação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando, dialogando com vocês. Vai ser importante a gente trazer essa agenda sobre as periferias, sobre o nosso guia, sobre como isso impacta a forma com que a gente está pensando democratização e descentralização de recursos. Então, vai ser um prazer conversar com vocês aí. Perfeito. E para a gente começar, já entrar no tema, eu queria trazer o número de doações realizadas e declaradas publicamente no ano passado, em 2023. O dado que a gente tem aqui é que foram 439 milhões de reais doados só no ano passado. Se a gente for dividir esse número, dá pouco mais de 36 milhões por mês, né? Então, essa informação que a gente tem é do Monitor das Doações, que é uma iniciativa de acompanhamento realizada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Quer dizer, é um número alto, é um recurso que existe, né? Como é que ele está sendo usado, Nilda? E aqui que entra a iniciativa PIPA? Exatamente. A gente sabe, né, que existe um número muito grande de recursos circulando no setor. A gente tem uma pesquisa que a PIPA realizou, né, que já foi lançada há um ano, que mapeou mais de 100 ações, já, mais de 1.000 ações, né, desculpa, pelo Brasil, com respostas, né, de gestores e lideranças de organizações de periferia, que trazem esse cenário, né, de escassez de recursos. Então, a gente tem um contraponto, né, com o que a gente tem de dado e o que a gente tem de informação com as organizações de periferia. Então, a gente tem algumas organizações é, que tem um valor de menos de 5 mil reais por ano, o que é muito baixo para colocar os projetos em prática. Nós temos que mais de 45% delas atuam com recurso próprio ou recursos individuais, o que é muito acima do valor que a gente tem de financiamento voltado para as periferias através dos editais, por exemplo. Então, a gente está trazendo, né, um cenário discrepante com relação ao dinheiro que tem circulado e a forma com que as periferias estão tendo que meio que, entre aspas, se virar para conseguir colocar em prática os projetos e as ações nas bases. Certo. E aí eu acho que é isso, a PIPA entra aí, né, nesse diálogo entre as organizações e coletivos e a urgência de mudar esse cenário, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí, para trazer esse olhar da periferia, enriquecer o debate, né, e essas possibilidades todas, no dia 9 de maio, então, a iniciativa PIPA lança o Guia das Periferias para Doadores. Essa é a primeira edição, é uma pesquisa super extensa, qualificada, que basicamente ela diz para o doador o que a periferia precisa. É uma inversão de olhar, né, Nildamar? A gente vai trazer, então, esse material, esse documento da iniciativa PIPA vai trazer de quem precisa o que ela realmente precisa, no lugar do que a gente vê atualmente acontecendo, que é as instituições lançam um edital, né, e oferecem aquele edital, e aí sim as instituições, as OSCs olham o edital e se adequam dentro daquele edital. Então, quer dizer, é um olhar diferente, né? As comunidades, às vezes, não são atendidas nos problemas que elas realmente precisam combater atualmente. É isso? O guia, ele tem essa pegada e esse olhar diferente, Nildamara? É isso mesmo. O guia das periferias
para doadores, né? Ele tem esse nome porque ele justamente pensa em romper com essas lógicas em que quem diz como e onde deve ser feito o investimento são os próprios doadores. Então, inverter com a lógica para que as periferias digam o que está sendo feito e para onde deve ser voltado esse olhar. Então, o guia ele traz uma série de reflexões e diagnósticos com ações, ou seja, a gente traz um cenário, a gente traz o contexto que a gente tem atualmente a partir das nossas pesquisas lançadas pelo próprio setor, né, da filantropia e do ISP, e como que isso a gente pode reverter para soluções, né? Então, se a gente tem uma pesquisa que a gente lançou há um ano, pensando barreiras de acesso a esses recursos, a gente vem trazendo agora as soluções para sanar algumas dessas barreiras, né? Que a gente sabe que é um cenário de urgência, mas que tem caminhado lentamente, para a gente conseguir criar uma relação de confiança, desburocratizar essa forma de acesso a recurso, né? Porque é isso, a gente tem editais com linguagens extremamente burocráticas, difíceis de compreensão por parte das organizações. Então, eu acho que é importante, além de pensar os editais, também pensar outras estratégias, né? Que os doadores estejam pensando em agendas programáticas, estratégias para inserir as periferias no debate para além dos editais, porque por mais que a gente ainda esteja caminhando, somente eles não é suficiente para a gente dar conta do que as periferias estão demandando e ter, de fato, impactos concretos nesse cenário. Agora, é interessante, né? Porque o que a gente falou parece tão óbvio, né? A pessoa quem precisa me dizer o que ela precisa, ao invés de eu ir lá e fazer todo... E a gente sabe o quanto a gente tem no Brasil instituições sérias que trabalham há muito tempo, que são responsáveis por entregar muitas doações, né? São responsáveis aí, às vezes, por construir comunidades. E isso tudo leva um esforço gigantesco de estudiosos, pesquisadores, na construção de um edital, de repente, que lá na ponta ele não vai ser eficaz. Porque é difícil de entender, quem está lá na ponta não consegue entender será que esse projeto aqui cabe mesmo? Né? O que será que a pessoa quis dizer quando escreveu isso aqui no edital, especificamente, né? E também, às vezes, ela não está atendendo o que a periferia está precisando. E aí, falando nisso, eu queria entrar, então, nos eixos que vocês destacaram aqui como primordiais, né, para a distribuição de recursos ser mais justa, até, se a gente for falar assim, né? E o primeiro deles que eu vou trazer aqui é pluralidade nas equipes. Esse é um ponto, acho que é bem importante de se olhar. E o que é isso, Nildamara? Eu devolvo essa questão com uma outra pergunta, né? Que é qual que é o perfil das pessoas que estão doando e qual que é o perfil das pessoas que estão recebendo. A Pipa entende as periferias em sua pluralidade, né? Então a gente está falando de pessoas pretas, negras, estamos falando de mulheres, população LGBTQIAPN+, estamos falando de populações ribeirinhas, comunidades quilombolas, indígenas, enfim. Então, a gente entende a periferia como algo plural. Então, quando a gente olha para dentro dos conselhos e equipe gestora das instituições doadoras, a gente tem uma diferença em quem está gerindo o dinheiro e quem está direcionando ele para quem está recebendo. Então, a gente começa, né, pensando pelo eixo de pluralidade, que seria para pensar justamente em formas de pluralizar essas equipes que estão ainda majoritariamente sendo compostas por homens brancos, fazendo a manutenção histórica de uma desigualdade que ainda permanece. Então, eu acho que isso dificulta esse diálogo que a gente está trazendo. Se a gente está pensando em aproximação desse diálogo, se a gente está pensando em desburocratização, democratização e descentralização, a gente também está pensando em como que essas pessoas vão entender as necessidades de quem está na ponta. Então, é importante que a gente tenha um cenário também com uma lógica diferente. Estrategicamente falando,
para que a gente não fique mascarando o problema também, porque até entender qual é o perfil dessa equipe, qual é o perfil dos gestores que estão fazendo o gerenciamento desse recurso, até isso tem sido difícil de encontrar, porque como a construção do nosso guia é parte das referências que a gente já tem, das nossas pesquisas e do levantamento de sites, né, e redes sociais das organizações que são doadoras, a gente também encontrou uma dificuldade para achar essas pessoas, para saber se são pessoas brancas, se são pessoas negras, se são indígenas. A gente tem dificuldade de encontrar o perfil que está gerindo isso e também dificulta a compreensão do tamanho do nosso problema, porque a gente não tem dado. Fica difícil de gerar um dado, por exemplo, nesse sentido, para saber qual o tamanho do desafio que a gente ainda precisa superar para diminuir essas barreiras, esses problemas, né? E trazer soluções efetivas. Entendo. E aí é uma outra coisa que parece bem óbvio, né? Porque assim, como é que uma pessoa que não tem vivência em certas áreas vai dizer o que que aquela comunidade precisa? Eu acho que tem um ponto aqui extremamente importante, que quando a gente fala de diversidade e pluralidade de equipe, a gente entra numa questão que já virou meio clichê de se falar, que é o lugar de fala, que as pessoas já estão nem gostando mais de falar tanto disso, mas é extremamente importante, porque se eu não vivi aquela realidade, eu não vou saber entender. Eu posso estudar a fundo, né? Vamos lá, vamos junto com o pessoal. Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso me informar, eu posso conversar, eu posso ter um amigo, mas não é a minha realidade, né? E aí, quando você está falando de destinação de recursos para projetos, a gente entra numa coisa muito mais complicada, porque pega num dia a dia que a gente não faz ideia de como é que é, né, dessas comunidades. Então, acho que e me impressiona muito isso que tu traz, assim, da gente não saber nem quem que está fazendo o edital, não ter o dado, né? É um pouco assustador, porque daí realmente a gente não sabe, não tem por onde começar. Exato. A gente consegue ter um panorama, mas a gente não consegue fazer uma discussão concreta, para a gente também propor mudanças concretas, né, e soluções a partir do que a gente tem ainda de um problema que a gente consegue visualizar, né, Claro, e que a gente sabe que existe. exato. E aí, quando a gente entra num segundo ponto aqui primordial que vocês trazem, que é o financiamento institucional, né? Ele é um pouco controverso no mundo da filantropia, né? Vamos falar, né? O que que é esse fortalecimento institucional das organizações que é tão importante, né? E aí eu trago um outro dado aqui, que é de acordo com a pesquisa Periferias e Filantropia, que é da iniciativa PIPA também, em 58% das organizações de periferia, todas as pessoas são voluntárias. Então, a gente não vê o terceiro setor como mercado de trabalho. A gente não vê essa força de trabalho no terceiro setor, né? Em alguns lugares, sim, a gente já começa a ver, mas a gente tem muito trabalho voluntário, a gente tem muito aquela coisa da assédio, os equipamentos, isso tudo foi doado, é um sacrifício, a pessoa trabalha de casa, os salários são extremamente tabu, né? É mal visto na sociedade. Como assim você trabalha em ONG e você está dirigindo esse carro? Né? Ué, mas se eu sou um gerente de uma ONG, eu tenho que ganhar como ganha um gerente de uma multinacional, não? Né? O pensamento deveria ser esse, talvez. Então, eu acho que esse ponto é um ponto bem tabu, assim, o financiamento institucional, e o guia vai trazer essa reflexão também, né? Isso, é bem isso, Gabriel. A gente tá pensando esse eixo, nessa categoria, para a gente trazer justamente isso, como que essas pessoas, né, as lideranças, as equipes das organizações de base periférica estão atuando, e na maior parte das vezes, atuando com um dinheiro que só vai, né, um recurso que só chega para a execução da atividade e não para quem está colocando a atividade em prática, quem está executando. Então, o eixo de fortalecimento institucional, além de pensar isso, né, tipo, como que as pessoas como que as pessoas vão gerir as suas vidas privadas, que também envolve você ter outro emprego, que, levando em consideração que a gente tem uma equipe
também de organizações de base formada por mulheres, então a gente sabe que as mulheres também estão aí com triplas jornadas de trabalho, né, não remunerado, e mais este trabalho tocando projetos em prol de suas comunidades, em prol de diminuir desigualdades, enfim, e fazendo um trabalho voluntário, que a gente sabe também que é o perfil das organizações de base, e ao mesmo tempo vira uma loucura quando o dinheiro acaba. Porque se a gente não tem, a gente pensar fortalecimento institucional, para além de pensar salário, é também pensar em formas de manutenção desse projeto. Né? Então, quanto que a gente vê que na prática, quando vai chegando para o final ali, né, o edital geralmente tem um período determinado e começa uma correria em volta de dinheiro de novo, e corre aqui, corre ali, porque como manter um projeto tão importante, ativo, sem ter tido dinheiro, por exemplo, para investir em pessoas que vão pensar, por exemplo, prestação de conta, que vai pensar em transparência, em organizar organizar o coletivo para que ele tenha possibilidade de continuar e fazer render aquele dinheiro, fazer a manutenção e a continuidade das atividades. Então, é importante demais esse eixo, acho que é muito... ele é essencial para a gente pensar em formas de se encarar também um futuro menos escasso. Porque é um eterno dorme e acorda, pensando que será que amanhã tem? Será que a gente consegue? Será que a gente vai conseguir pagar a nossa conta de luz do ano que vem? Se a gente não tem agora, né? Coisas básicas de funcionamento, de estratégia e de atuação que ficam, que acabam que fica quase impossível de acontecer, assim, de uma maneira mais tranquila. E aí a nossa intenção é que os doadores olhem para isso estrategicamente, pensando que isso é uma forma de fortalecer a continuidade e a manutenção dessas atividades também, né, na prática. Porque daí, assim, e quando a gente está falando em fortalecimento institucional, é bom a gente trazer também que a gente está falando da manutenção daquela instituição como um todo, né? Então, assim, ela tem uma sede, essa sede é habitável, né? Como você falou, tem conta de luz para pagar? Como é que isso entra no edital? Porque, assim, não adianta chegar um edital de um valor X, vamos lá pensar num valor, R$ 100.000 para executar um projeto. E o que está por trás disso? E um outro ponto também que eu queria trazer aqui para a gente falar sobre esse fortalecimento institucional é que a gente espera, a gente tem essa visão romantizada das OSCs, dos coletivos e das ONGs, olhando assim, pessoas apaixonadas estão fazendo o seu trabalho, mas a gente cobra deles muito mais do que a gente cobra de um executivo numa empresa realizando um projeto, por exemplo, porque a gente quer uma prestação de contas absurdamente correta, de pessoas que às vezes não têm formação nenhuma em finanças, que a pessoa mal dá conta de cuidar da sua finança de casa, por exemplo, né? Então, veja como é conflituoso isso, né? Porque, assim, eu estou cobrando uma postura extremamente profissional de uma equipe que eu quero que seja romântica voluntária. Porque se aquela equipe demonstrar qualquer aptidão empresarial, ela quer ganhar mais, ela quer crescer, ela quer ter uma carreira dentro da ONG, opa, peraí, não. O nosso projeto não é para isso. Como é que tu vê isso no dia a dia? Fala um pouquinho, é isso mesmo, assim? Existe esse olhar do romântico, né? As pessoas ainda acham que as ONGs precisam ser tocadas, é uma bandeira, a pessoa apaixonada. Isso é um tabu, né? É um tabu. E existe isso mesmo, assim. Eu acho que como se acaba que a gente cai naquela máxima das próprias periferias que estão mantendo os seus projetos ativos. Porque as pessoas que estão ali nas bases é que entendem a importância daquilo para além da romantização, que sabe que é preciso colocar as coisas em prática, senão não vai acontecer. Vendo a dificuldade batendo na porta, as desigualdades muitas das vezes extremas acontecendo, a falta de acesso a direito, a recursos básicos para educação, saúde, mobilidade, e aí pensar em como cultura,
né? Então, pensar em como que isso é importante, geralmente quem está fazendo são as organizações das periferias e das favelas no Brasil, né? Então, a gente pensa assim, poxa, como que olhando de dentro, no fundo, o que a Pipa vem dizendo é que a gente consegue ver o que está acontecendo, né? As organizações de base periférica conseguem se distanciar de todo esse romantismo, porque, na verdade, estão preocupados em fazer as coisas continuarem acontecendo. E, para isso, não dá para você ter, sei lá, 24 horas de trabalho sem parar. Tem que ter descanso, tem que ter recurso, tem que ter dinheiro para se locomover, né? Tem que ter um espaço, muitas das vezes, né, para guardar os equipamentos. Tem que ter os equipamentos para você se inscrever no edital. Não pode ficar olhando pelo celular. Então não é legal alguém ampliando ali aquela telinha pequenininha porque não consegue ver, porque não consegue abrir o computador, porque não tem. E, e aí a gente vê todo esse dinheiro circulando, um montante enorme, que está sendo direcionado para algum lugar e essas pessoas na ponta passando por esse tipo de situação. Então, acho que é urgente a gente pensar em formas de criar, de reescrever essas histórias, assim, criar narrativas reposicionadas mesmo, em que esses sujeitos sejam a centralidade desse debate, para a gente conseguir romper com essas velhas lógicas de romantização e né, esse cenário que a gente está vendo que não é promissor. E seria muito mais sustentável, né? Se a gente for trazer a conversa da sustentabilidade para cá, se eu equipo institucionalmente as instituições, as OSCs, os coletivos, as iniciativas de periferia, elas estão equipadas, a pessoa tem um computador, vamos lá, para trabalhar, que ela não vai precisar dividir com o filho para fazer tarefa, com o outro filho que precisa, né, se inscrever no emprego, Exato. ela consegue pensar em outras coisas, porque ela já está equipada, isso não vai ser um problema. As pessoas estão gastando energia, às vezes eu vejo muito na periferia, né, nas OSCs, atrás de edital, ela está gastando energia para pensar o que tu falou, como é que ela vai pagar a conta no mês que vem? Tudo bem, eu vou realizar esse projeto dessa praça nova, mas depois que acabar o projeto, eu não sei se a gente vai ter mais sede. E quando tem sede? Que a maioria nem tem, né? Então, acho que a gente precisa pensar isso o quanto antes mesmo. Acho que o guia faz essa provocação e acho que vai ser muito legal. Uma outra coisa que a gente até já comentou aqui é a transparência nos portfólios, né? Que é trazer mais para a realidade das OSCs, descomplicar as linhas de investimento. Como é que a gente tem isso? Como é que você tem visto isso no dia a dia? Esse descomplicar, né, a gente tem falado muito que é isso, né, de burocratizar. E ter a transparência também é extremamente importante para a gente saber o caminho que deve ser seguido, por qual lugar que a gente começa a procurar. Porque é isso, se a gente não sabe quais são as organizações, ou quais são as instituições doadoras dentro da filantropia e do ISP que estão dispostas a direcionar os seus recursos para as periferias, por onde começar? Como que as organizações vão ter possibilidade de viabilizar projeto se elas não fizerem parte do que tem acontecido já, dessa centralização que acontece já no próprio setor? Né? Então, se eu sou uma organização menor, se é uma organização que está começando agora, que ainda está se institucionalizando, por exemplo, ela não vai conseguir pleitear edital, ela não vai conseguir concorrer a editais, e aí, se não tem os editais, quais são as outras formas? Existem outras formas pensadas para abarcar esse público, essas outras organizações, coletivos, movimentos que estão ali atuando, fazendo acontecer e ainda assim não estão acessando o recurso, né? Então, acho que a transparência, para pensar a transparência dos portfólios é muito isso também, pensar em formas de deixar explícito em suas páginas essa atuação, assim, para melhorar a possibilidade de acesso e também para gerar um movimento impulsionador para que outras instituições tenham isso como referência.
né? Você gera um movimento, né? Vai retroalimentando e criando novas possibilidades disso acontecer, né? Porque se a gente cria uma lógica em que isso é comum, a gente vai perpassando isso e criando novas estratégias também, né? Novas narrativas. Legal. Acho que do guia a gente já trouxe aí uns pontos, já deu para dar uma curiosidade nas pessoas, para quem está ouvindo, né, de como que vai ser, o que que ele vai trazer, porque são assuntos bem interessantes, são assuntos que, vamos lá, polêmicos, mas meio que já demorou para a gente pensar nisso também, né? Porque Exato. parece tão óbvio, né, Nil? Assim, quando a gente olha o que a gente está falando, poxa, a gente precisa que as equipes sejam plurais para olhar, para ter o olhar da periferia. A gente precisa que a periferia diga o que ela precisa, né? A gente tem que equipar as nossas OSCs, né? Senão a gente vai ficar o tempo todo fazendo, a gente vai ficar o resto da vida fazendo projeto. A gente vai ficar o resto da vida tendo que pagar projetos. Exato. Se a gente não equipa a nossa OSC, se a gente não profissionaliza as nossas equipes do terceiro setor, se a gente não trata o terceiro setor como uma grande companhia, que era o que ele deveria ser tratado. As OSCs deveriam ser tratadas como grandes empresas mesmo, né? Deviam estar aí brigando por talentos, né? Para levar para poder continuar os projetos. E eu acho que isso tudo é extremamente importante, assim, quando a gente tem esse olhar, principalmente quando a gente quer tirar um pouco disso, né? Inverter a lógica. E aí eu queria saber mais do lançamento do guia. Como é que vocês estão imaginando esse lançamento? O guia vai ser em qual formato? É, Já tem essas informações? É lá em 9 de maio, né? A gente já falou a data, vai ser em São Paulo, mas o que que a gente tem mais de informação para o lançamento? Sim, ele vai ser dia 9 de maio, e a gente pretende, ele vai ficar disponível, né, em PDF nas nossas redes sociais, no nosso site também para acessar. A gente pensa em fazer com que ele fique, que a gente fique aberto, né, para dialogar sobre o guia também, e pensar novos caminhos, tanto com os doadores como com as organizações também de base que se apropriarem do nosso guia para utilizar os dados também, e pensar próximas ações, estratégias de planejamento. é, a gente vai estar sempre ali disposto a dialogar e construir o guia conforme conforme for a demanda, né? Eu acho que vai ser um sucesso a gente poder lançar ele, que as pessoas se apropriem dele da maneira que a gente está imaginando que vai É ser. verdade, e acho que eu imagino que vai ser um documento muito vivo, né? Que vai estar com atualizações, sugestões, a gente imagina, talvez periodicamente vocês tenham que fazer aí, destacar pontos, e vocês estão pensando em ter alguma coisa de treinamento, de esclarecimento para as OSCs, como é que vocês estão olhando para isso? Eu acho que é isso. Nós vamos deixar ele à disposição e provavelmente, né, dependendo da capilarização e a incidência que ele tiver, a gente pode fazer as modificações necessárias, assim, né? E sempre ficando à disposição para pensar os próximos passos também, porque provavelmente a partir do guia a gente vai poder criar outras estratégias e trazer outros elementos que também são importantes se pensar dentro e fora do setor, né? Eu acho que é isso, acho que é importante que essa urgência, ela de fato seja, como é que se diz, que ela vá para a Atendida, prática, né? talvez, né? Isso, que haja um movimento de mudança de verdade, assim, de fato, para que a gente consiga avançar para outras coisas, né? Para outras coisas irem mudando, né? Às vezes até o treinamento muito mais para quem faz edital, né? Às vezes imagino assim que o lançamento do guia nossa, vai ser um marco para as periferias olharem, né? Que vocês estão trazendo aí todo esse conhecimento, essa pesquisa que vocês fizeram, toda essa coordenação de trazer esse olhar da periferia, mas acho que para quem produz edital e para as instituições que destinam os seus recursos para as empresas, institutos, enfim, ele vai ser urgente esse olhar.
para poder aplicar nos próximos editais, para poder trazer e de repente fazer sei lá, até um comitê diferente, né? Eu sei que tem instituições que criam comitês para criar editais, né? E chamam, às vezes, a comunidades e tudo mais, mas às vezes esse olhar é um incentivo, assim, para vamos repensar isso aqui, né? Talvez a gente já fica todo mundo, quando a gente abre os editais, vamos lá, a gente olha muito assim, criança e educação, né? E será que a gente não tem que focar esse ano, de repente, em fortalecer institucionalmente as OSCs? Será que não tem uma OSC aí que está 20, 30 anos? A gente sabe que tem muitas, né? Na luta, né? Tem OSC que passa de mãe para filho, eu já vi, né? Verdade. Que a família assume, isso é muito verdade, assim, né? Não, essa ONG aqui é da minha mãe, ela começou e a gente cresceu vendo ela tocar, então a gente está tocando também. E como é que a gente faz isso virar um negócio para fortalecer o terceiro setor? Acho que esse é o ponto, né? Sim, é isso, é pensar a efetividade desse impacto, e eu acho que é isso, essa voz que tá ecoando não é só da Pipa, e sim das periferias, das organizações de periferia que estão na ponta, fazendo enfrentamento dia a dia, né? No dia a dia. E aí Exato. a gente cai na nossa máxima, né, que a gente tem trazido, que é as periferias têm as respostas. Então Exatamente. a gente tem falado muito isso. É verdade, é verdade. Que ótimo, assim, muito obrigada pelo bate-papo, Nil, adorei ter vocês aqui, gostei demais, assim, tô super curiosa, ansiosa para conhecer o guia, acho que ele vai trazer esse ponto importante aí, meio que de abrir esse olhar para as pessoas, né, é uma disrupção, apesar de tudo que a gente falou aqui parece muito óbvio, mas no fim é uma disrupção, porque não é o que a gente vem praticando, né, não é o que a gente vem vendo na prática, então, a gente não está acostumado a ter esse olhar, a ter essa inversão de olhar, e é algo extremamente importante, né? A gente precisa rever isso e rever o quanto antes, reverter essa lógica, dar voz para quem sabe qual é realmente seu problema, dar voz para que as pessoas possam chegar a uma resolução de maneira mais rápida e para que o recurso chegue para quem realmente precisa e que ele seja eficaz, né? Que ele resolva um problema. Sim, é isso. Viabilizar que essas vozes sejam escutadas, né? Porque elas já estão ecoando há muito tempo. Então, eu acho que é importante a gente ampliar a efetividade das ações para que o recurso chegue aonde ele tem que chegar. É isso, muito bom. Muito obrigada. Obrigada. E a gente dá uma chamadinha nas nossas redes sociais aí quando chegar mais próximo do lançamento. E depois do lançamento também vamos voltar aqui para contar como é que foi. Sim, com Obrigada, certeza. Tânio. Muito obrigada a você, a todo mundo aí da Iniciativa Pipa que tirou esse tempinho para conversar com a gente e para dar voz também para esse tema que é tão, tão importante. Tá bom. Obrigada a vocês. Até mais. Até. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar esse primeiro episódio da segunda temporada do Impacto Positivo Entrevista. Eu te convido a votar no nosso podcast, no Spotify, se você gostou, dê lá o seu voto e acompanhar as nossas redes sociais para saber quando que sai o segundo episódio e quem que a gente vai trazer para uma próxima conversa. Muito obrigada e até lá!